Ficou pronta a laje. Tá inacreditável. Pode deixar. Até mais tarde, então. Eu adoro trabalhar no programa do Laureano Muck. Eu me sinto lisonjeado por ser o engenheiro responsável no quadro Construindo Sonhos. A sorteada mais recente foi a Dona Edna. Ela escreveu para o programa pedindo uma nova cobertura para sua academia. Como se trata de uma academia, as cargas de utilização são altas pela Ficou pronta a laje. Tá inacreditável. Pode deixar. Até mais tarde, então. Eu adoro trabalhar no programa do Laureano Muck. Eu me sinto lisonjeado por ser o engenheiro responsável no quadro Construindo Sonhos. A sorteada mais recente foi a Dona Edna. Ela escreveu para o programa pedindo uma nova cobertura para sua academia. Como se trata de uma academia, as cargas de utilização são altas pela concentração de pessoas e equipamentos. Assim, tive que estudar a NBR 6120 para definir as cargas atuantes. Para começar a entender as lajes, é importante saber que elas são elementos estruturais responsáveis por receber os carregamentos de utilização e transferir para as vigas e pilares da edificação. Como existem diversos tipos de edificações, também existem diversos tipos de lajes. Algumas são mais econômicas e de fácil execução, como as lajes pré-fabricadas ou pré-moldadas, compostas por vigotas pré-fabricadas e preenchidas por isopor ou blocos cerâmicos. Muito interessante essa opção. Mas a necessidade do projeto da Edna pedia algo mais resistente. Então pensei na laje nervurada, executada com nervuras em concreto armado, que são preenchidas com isopor ou cubetas plásticas. Outra opção que eu achei que poderia ser viável nesse caso foi a laje maciça em concreto armado. Esse tipo de laje é muito utilizado em obras prediais, industriais e obras de arte. Nas lajes maciças, a sustentação é feita por vigas e pilares. As lajes maciças podem ser consideradas vigas achatadas, uma vez que podemos utilizar as mesmas equações de dimensionamento calculadas para as vigas. A grande diferença entre as vigas e as lajes maciças está no fato de que as lajes são elementos de superfície e as vigas são elementos lineares. As lajes maciças são estruturas muito relevantes à segurança de um edifício e, por esse motivo, são regulamentadas pela NBR 6118 de 2014, da mesma forma que os demais elementos estruturais em concreto. Dentro das recomendações estão as armaduras mínimas a serem consideradas, os espaçamentos mínimos e máximos entre as barras de aço, e as armaduras principais, tanto positivas quanto negativas, ou seja, as estruturas responsáveis por manter a integridade e segurança de uma laje. No fim, acabamos construindo uma bela laje nervurada para a cobertura da Dona Edna. Por falar nisso, estou bem ansioso para que vocês vejam o resultado no programa do Muck. Mas para matar um pouquinho da curiosidade, vamos dar uma olhada em uma matéria que fizemos para o programa. Estacionar, manobrar e sair da vaga sem se preocupar com a quantidade de pilares. Para muitos, essa facilidade pode passar despercebida, mas os engenheiros civis sabem que são os responsáveis por garantir essa simplicidade aos motoristas. A laje cogumelo, ela é basicamente uma laje que é apoiada diretamente sobre os pilares. A diferença que a gente tem em relação às lajes convencionais é que essa laje não tem vigas, ou seja, ela apoia diretamente no pilar. Então ela é muito utilizada em edifícios garagens e estacionamentos, ou também em edifícios comerciais, porque o pessoal quer realmente criar esses vãos maiores para possibilitar lojas mais amplas. Bem, agora ficou fácil saber onde encontrar uma laje cogumelo, porém a história não para por aí. Segundo Pedro, há mais de uma tipologia a ser identificada. As duas principais tipologias de laje cogumelo que a gente tem seria a laje cogumelo maciça. Nessa laje a gente tem um pano de laje completamente maciço que apoia diretamente no pilar, ou uma laje cogumelo nervurada. Nessa laje a gente teria basicamente cubetas, que a gente chama, que são formas plásticas, e nesse tipo a gente tem próximo aos pilares uma concentração de concreto, uma parte maciça, que a gente chama de capitel. Então é justamente onde acontece a concentração maior de aço. A execução consiste em 4 partes: montagem do sistema de forma, passagem da armação, concretagem e a tiragem dos escoramentos. E o cálculo também demanda uma atenção especial, principalmente em 2 aspectos. Na laje cogumelo, como a gente não tem essas vigas, ela é uma laje mais flexível. Então o cálculo ele tem que ter uma atenção muito especial na parte da estabilidade global da estrutura e principalmente a verificação da punção e do colapso progressivo. São 2 problemas que podem ser acarretados caso o cálculo não tenha essa verificação adequada.
Além de criar grandes espaços, o engenheiro revela que há diversas vantagens ao construir esse tipo de laje, mas salienta também os aspectos negativos em relação às convencionais. As vantagens da laje de cogumelo são muitas. A principal é a produtividade que a gente ganha na hora da execução da obra, principalmente pelo fato de não terem essas vigas, a montagem do sistema de formas é muito mais simples. Além disso, como não tem as vigas, a gente consegue ter um pé direito mais alto em cada um dos pavimentos e facilita bastante também a passagem das instalações prediais, principalmente elétrica e hidráulica, porque como não tem vigas altas, não precisam ocorrer furos nessas vigas. Então a passagem das tubulações é muito mais simplificada. Uma desvantagem que a gente pode ter em relação ao sistema é que à medida que você vai subindo os vários pavimentos, a gente vai tendo um gabarito mais alto. Isso porque, apesar de não terem vigas altas, a espessura da laje, em geral, ela é maior do que uma laje em concreto armado. Então, se você tem uma limitação de gabarito do prédio, acaba que você pode vir a perder um pavimento por questão desse aumento na altura. São muitas as possibilidades de laje. Tudo vai depender das necessidades do projeto. Bom, já está quase na hora de sair com a equipe do Construindo Sonhos. Hoje é o dia de gravar a reação da Dona Edna, que a gente vai mostrar no próximo programa. E outra coisa que não pode parar de ser construído é o caminho para o conhecimento. Então pesquise mais sobre o assunto. Até mais!